Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que todo mundo faz pra mim. Eu já cansei de ouvir essa pergunta. Todo mundo que eu encontro sempre pergunta pra mim a mesma coisa. O pessoal tem curiosidade de saber. Ô, Kanashiro, como é que eu faço pra ir morar lá no Japão, cara? Como é que eu faço? Cansei do Brasil, quero sair daqui, mudar de vida. Quero ir lá pro Japão. Como é que eu faço? Dá pra ir? Não dá pra ir? Eu tenho que levar o quê? O que eu tenho que fazer? Então hoje eu vou explicar pra vocês o que vocês precisam fazer pra vocês morar no Japão. Se dá pra ir no Japão, como é que faz pra morar lá? Então bora lá pro vídeo de hoje. Então tá, você resolveu, você cansou. Ah, eu não quero mais ficar no Brasil. Tô de saco cheio aqui, isso aqui é uma porcaria, tá? É tudo uma droga, nada funciona aqui. Eu não aguento mais! Tô puto da vida, vou embora agora. Ah, eu quero ir pro Japão. Ou então, eu amo a cultura japonesa, eu adoro, meu sonho sempre foi ir pra lá, eu quero morar lá e tal. O que eu tenho que fazer para ir pra lá? Eu quero trabalhar lá e tal. Então, ó, moçadinha, já deixa então eu explicar pra vocês o seguinte. Você não pode ir. Isso não pode acontecer! Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Pois é, você não pode ir, infelizmente não é assim, eu quero ir, não é como se você fosse para Portugal, para outros países, Estados Unidos mesmo, né, também, apesar de ter toda uma burocracia para você poder entrar lá nos Estados Unidos, é bem difícil também, mas o Japão é um país bem diferente nesse quesito, mas ele é muito chato para você. Você está aqui no Brasil, você quer ir para o Japão trabalhar e morar lá, não é tão simples, na verdade é muito complicado para você ir para lá. Então, como é que você pode ir para lá? Quando? Como que faz para ir? Não sei. Então, assim, vamos separar as coisas. Ir para o Japão, você pode ir a hora que você quiser. Você pega suas coisas, vai lá, compra uma passagem, entra no avião e vai para o Japão. É mesmo? Tá? Então, para você fazer turismo lá no Japão, você pode ir a hora que quiser. Aliás, tá até mais fácil ir agora, porque antigamente precisava de visto para você entrar no Japão para fazer turismo. Hoje em dia já não precisa mais, né? Algumas medidas mudaram aí depois da pandemia, tudo. Então, para facilitar a entrada de turistas no Japão, eles revogaram esse visto, você não precisa mais. Então, como turista, a hora que você quiser, você só compra a passagem, só basta ter dinheiro, porque é uma passagem cara, tá? É uma passagem bem carinha para você ir para lá, tá? É só pegar, comprar, entrar no avião e ir embora. Agora, se você quiser morar lá, eu quero morar lá agora, eu quero trabalhar, eu quero viver lá no Japão. Então, tem umas certas regras aí, é muito difícil. Primeiro, né? Normalmente, isso aí é via de regra, tá? Existem algumas exceções que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, não é todo mundo que pode entrar no Japão. Para você entrar lá e morar lá, você tem que ser descendente de japonês. Ah, não, aí não. Tá? Por isso que você vai ver que todo descendente japonês acaba indo para o Japão em algum momento da vida. Eu fui. Então, descendente pode ir para lá. Tem esse acordo cooperativo entre o Brasil e o Japão que os descendentes podem ir para lá e ficar um tempo lá trabalhando. Tem gente que fica a vida inteira lá, né? Tem gente que fica um ano, tem gente que fica 10, tem gente que está lá mais de 50. Então, você pode ficar lá a vida inteira, né? O descendente do japonês, ele tem esse acesso, essa facilidade, né? Então você pode, contanto que você tire, tem todo um processo para você tirar o visto, tudo, e aí dependendo do teu grau de descendência, você tem um determinado tempo de visto, às vezes mais, às vezes menos, né? Então sabe aquela história que, você é Nisei, Sansei, não sei, né? Todas aquelas piadas do tiozão, né? O pessoal, não sei, não sei o quê. Wakaranai. Wakanneyo. Ha? Eu, por exemplo, né, tem os graus, né? O japonês, né? Vamos supor, o japonês nasceu lá no Japão, né? Nasceu lá, tá? Vamos supor que meu pai nasceu lá. Então, aí meu pai nasceu lá, veio pro Brasil. Aí depois eu nasci, ele teve eu aqui no Brasil. Ó, gente, desculpa que aqui às vezes fica passando carro, moto, tem que arrumar ainda a acústica aqui. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Aí meu pai pegou e teve eu aqui no Brasil. Então eu sou o primeiro filho direto dele, que eu não sou japonês, eu não nasci no Japão. Então se eu não nasci no Japão, eu já não sou japonês, eu sou descendente. Então como eu sou o primeiro filho, ele é o japonês que nasceu lá, eu sou a primeira geração depois dele, eu sou o chamado Nisei, né? Depois disso, se eu tiver um outro filho aqui no Brasil, que seria a terceira geração, aí é o Sansei. Não sei. E aí vai contando, a terceira, a quarta geração é Sansei ou Sansei, vai embora, né?
O que é mais importante de saber é que a primeira geração é o japonês, né? A segunda é o Nisei e a terceira é o Sansei. Não sei. Atualmente, né, podem entrar os descendentes no Japão, porque até para isso, né, qualquer descendente pode entrar não também, tá? Meu tataravô era japonês, eu já nem japonês sou mais, eu sou mais, sei lá, paraguaio do que outra coisa, né? Apesar de ter cara de japonês do Paraguai. Mas assim, tem um limite, tá? Então até a terceira geração, ou seja, até o Sansei. Então o Nisei pode entrar no Japão e morar lá, o Sansei também pode entrar. Passou disso, da terceira em diante, então lembra da historinha? Meu pai nasceu no Japão, teve eu aqui no Brasil. Segunda geração, Nisei, beleza, posso entrar. Aí eu tive um outro filho, já é uma outra geração, a terceira é o Sansei, também pode entrar. Aí se o meu filho tiver um outro filho, né, tiver um neto, no caso, o meu neto, ele já não pode entrar no Japão, porque do Sansei em diante, né, da quarta geração em diante ali, já não pode entrar no Japão. Alguns casos até podem, o governo está flexibilizando aí algumas regras para ver se libera da quarta geração em diante. Tem alguns casos que já pode entrar, mas tem umas exigências, não é todo mundo, tudo. Mas via de regra, assim, no geralzão, né, para você ter uma ideia aí, para a galera ficar mais ou menos assim, é o Nisei e o Sansei. A segunda e terceira geração pode entrar de boa lá e pode morar. E também, mas aí tem uma diferença entre um e outro também. Se vocês quiserem, vocês acharem legal, interessante, dá uma curtidinha, deixa aí nos comentários, tá? Já curte esse vídeo que ajuda de montão aí, gente, ó, rumo a 100 inscritos aí, vamos terminar com 100 inscritos. Se você gostar, dá uma perguntada, escreve aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre isso, tá? Esse negócio de gerações. Então, até entre o Nisei e o Sansei, a segunda e a terceira geração, tem umas diferenças também. Um tem mais tempo de visto, outro tem menos, um tem umas regalias a mais que o outro não tem, blá blá blá. Umas coisinhas lá que o Japão é bem peculiar nessa área. Então, via de regra, para você sair aqui do Brasil, cansou, ficou puto, quer ir embora, morar e trabalhar no Japão, você tem que ser descendente. E sendo descendente, você tem que ser pelo menos da segunda ou da terceira geração. Da quarta em diante já é mais difícil, tá? E isso porque é descendente. Agora, vamos falar dos brasileiros, então? Quem não é descendente não pode ir para o Japão, não pode morar lá, sabe? Poder ir para o Japão pode ir de férias lá, pode ir a hora que quiser, né? Mas para morar lá, para você pegar e se mudar para lá, assim, igual a gente faz, não pode, né? O governo japonês não deixa, apesar de o Japão, ele tá anos e anos e anos e anos, é toda a mesma história, não tem mão de obra lá, não tem gente para trabalhar lá, porque eles não fazem filho. O pessoal lá não faz o bagulhinho, as coisinhas lá para nascer as crianças. Não nasce crianças, eles não gostam do bagulho, sei lá. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Mas não nasce, então é um país de velhos. Precisa de mão de obra, não tem, é uma sociedade que está ficando velha, não vai ter gente mais para trabalhar, não. E mesmo assim eles não abrem as portas para os imigrantes, igual nos Estados Unidos também é chato pra caramba, pelo menos abre a porta para os imigrantes, outros países, Portugal, Inglaterra e tal. Então as regras são um pouco menos rígidas. O Japão não, mano. É bem fechado, é bem rigoroso a parada, então só pode entrar descendente. Aí, mas todo mundo, mas eu consegui, não sei o que, calma, então deixa eu explicar, gente, ó, calma, devagar, tá? Não tô falando, não é preconceito, com nada disso de quem não é japonês, nada dessas porra aí não. É o seguinte, é que é a regra do país, tá? Existem algumas exceções em que um brasileiro que não tenha descendência nenhuma, o cara não tem descendência nenhuma, é pernambucano, baiano, gaúcho, sei lá, italiano, espanhol, não tem descendência nenhuma japonesa, ele é brasileiro, ele quer ir, algumas exceções existem, o governo abre algumas exceções, quando é um caso em que uma empresa japonesa convidou esse profissional para ir para lá, sei lá, a Toyota precisou do engenheiro tal que mora aqui, aí convidou para ir para lá, então existem essas exceções, porque muita gente me pergunta, todo mundo me pergunta isso, mas eu sou engenheiro, eu sou não sei o que, eu quero trabalhar lá, eu posso trabalhar como engenheiro, não sei o que. Eu falei, gente, não pode, cara. Infelizmente, não pode. Salvo situações assim. Você passou num processo seletivo, você foi convidado por uma empresa, sabe? Você não pode simplesmente chegar no Japão, compra a passagem hoje, chega no Japão amanhã e sai lá procurando emprego. Você não pode fazer isso. Não dá, o Japão não permite isso. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, para você trabalhar, você tem que cumprir uma série de requisitos.
Então, mesmo esse pessoal que é convidado assim a ir para lá trabalhar, tem que cumprir uma série de coisas, né? Tem que aprender japonês, tem um monte de parada lá para você fazer, velho. Então não é só simplesmente chegar lá e pronto, já, beleza, aí Japão, tô aqui. Não. É complicado a situação, né? Então, infelizmente, não é todo mundo que pode ir. No, God! No, God, please, no! 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 Então você teria que casar com um descendente de japonês para você poder pegar o sobrenome desse japonês para poder ir para lá, né? E mesmo assim também tem uma série de condições. Ah lá, eu começo a gravar, é moto para lá, iFood para cá. Desculpa, gente, enfim. Você casando tem também uma série de requisitos que você tem que cumprir. Você tem que ter um tempo de casado, não é assim, eu vou casar amanhã, segunda-feira, eu vou na igreja, caso na terça, eu vou pro Japão. Também não é assim, mano, porque os caras sabem que tem muita gente dando golpe. Então você tem que casar, ter um tempo de casado para depois você ir para lá. E tem todo um processo de avaliação do governo japonês da imigração para saber se você é elegível para entrar ou não no país, receber ou não o visto de trabalho, tá? Então é toda uma burocracia, é bem difícil, é um processo muito complicado, tá? Se vocês se interessam por esse assunto, escreve aqui nos comentários. Eu tô planejando fazer um vídeo só sobre todo o passo a passo de como faz, né? Vou contar a minha experiência de como que tem que fazer, tudo certinho. Então não é simplesmente você casar também, você tem que ficar um tempo aqui casado, tudo. Porque tem muito golpe, né? Tem muito aquele negócio que é o contrato de gaveta, o casamento de gaveta, que é o golpe, a pessoa quer o visto, né? Vem lá o fulano ou a fulana, não sei daqui, eu quero ir pro Japão, aí vai lá, casa com o cara e vai para lá pro Japão, aí chega no Japão, separa, porque ele só queria o visto mesmo, e aí é uma zona. Então o Japão ele procura combater muito isso, né? De tentar coibir esse tipo de prática, né? E tem muita gente que faz isso, tá? Isso é uma coisa normal. Lá mesmo no Japão tem muita gente que separa e às vezes vira todo um mercado do visto, sabe? A pessoa que... Porque você sabia também, isso aí vai vir no outro vídeo que eu vou falar também sobre isso. Se a pessoa que casou aqui, chegou lá, separou, o cônjuge que não é o descendente, ele perde o visto. Venceu, ele tem só o visto dele, venceu, ele tem que ir embora. É verdade. A não ser que o ex renove o visto, senão ele tem que ir embora, ele tem que ser expulso do país. Então tem todo o mercado de visto, que gente que é solteira, que é japonês, aí tem gente que quer o visto, aí compra, vende visto, nunca. Isso aí é uma parada polêmica. Quer casar contigo? De novo? Quer casar contigo? A gente vai casar junto. Qual o dia? Vamos marcar o dia pra gente casar. Marido, eu vou vestir de noiva. Então, se você está pensando em ir para o Japão, você que é descendente, até a segunda, terceira geração, legal, tu pode ir. Tu não é descendente, então você quer ir para o Japão, tem que ou você casa com alguém aí, filho, ou você tenta passar num processo seletivo, fica de olho, que às vezes abre, o governo abre, busca por profissionais muito especificamente assim, qualificados em determinadas áreas, tá? E aí você tem que ter essa sorte e tudo, mas você simplesmente ir para lá e querer morar lá, não dá, cara, infelizmente não dá. É muito complicado lá a imigração, é um assunto bem complicado, bem polêmico lá, mas para você fazer turismo legal, tá? Eu vou fazer um vídeo só explicando como é que faz para você ir para lá, tudo, qual é o processo, documentação, essas coisas todas. Mas em resumo é isso, você quer ir pro Japão, tu compra passagem, tira o visto japonês, acabou, vai. Se você não for descendente, aí sinto muito, cara. Infelizmente o Japão ele é meio chatinho com esse negócio de imigração, né? Ainda é muito fechado, muito complicado. E aí também, que sempre me perguntam, né? Mas e como é que faz o processo? Então, como é que você fez o processo? Tá? Eu vou dar um resumão aqui, né? Como é que funciona, né? Mais pra frente eu detalho isso, mas ó, um resumo é o seguinte: você é descendente, você quer ir pro Japão, né? Cansei. Primeira coisa que você tem que fazer é você providenciar o teu passaporte. Então, você tem que ter o passaporte para sair do país lá pro Japão, tá? Deixar toda a documentação em dia certinho, depois você tem que correr atrás do teu visto. Você precisa tirar o visto japonês de trabalho. Não é um visto de turista, é um visto de trabalho para você ir morar e trabalhar no Japão. E aí, depois que você conseguir esse visto, tudo você tem que conseguir um emprego, né?
Então você tem que arrumar um emprego também para trabalhar lá. Você pode conseguir já um emprego daqui, você pode procurar através de agências, tem várias aí. Ou então você tira um visto japonês por conta própria, vai no consulado japonês, embarca para o Japão, chega lá, você procura um trabalho. Tá, mas então, o que eu queria trazer para vocês é isso, que sempre me perguntam, mas por quê? Eu quero ir pro Japão. Gente, infelizmente não dá pra ir, cara. Só descendente de japonês mesmo consegue ir, tá? Tem, novamente, não me xinga, tá? Ai, cara, não sabe nada, o cara odeia brasileiro. Vou entrar dentro da tua casa e vou te meter a porrada dentro da tua casa. Gente, não é que é regra do país, tá? Não me xinga. É difícil não descendente ir mesmo, tá? Descendente até a terceira geração vai de boa, né? Mas infelizmente é assim. Então, se você tá aí, você tá em casa querendo ir pro Japão, cara, tu não é descendente que quer ir pro Japão, procura uma japinha. Procura um japinho, casa aí com o japinho, com a japinha, que é o único jeito que tu vai conseguir de... Ou então você vai lá fazer turismo, vai lá ver os Pokémons, Pikachu lá e comer sushi lá, porque pra trabalhar e viver lá, só desse jeito aí mesmo, dá uma casada aí, sei lá, vou fazer um Tinder aqui nesse canal, fazer um Tinder do Japas aí. Beleza, galera? Então, ó, não esquece aí, deixa o likezinho lá, se inscreve, mó trabalhão, tudo novo aqui agora. Tentando fazer o melhor aí pra vocês, tá? Melhorando cada vez mais, tirando só que tá calor aqui, essa luz. Nossa senhora, parece um holofote de 50 mil watts, mano. Mas enfim, deixa o likezinho lá, beleza? E até o próximo. Beijo!